Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Feliz mais um dia, viu, queridos? Feliz mais um dia e poder estar na casa do Senhor. É algo que eu repito sempre. O meu prazer é sempre estar aqui e essa posição é muito gloriosa para mim. E eu peço a Deus que me conceda graça por chegar a isso até o último dia que Ele permitir. E esse momento agora da palavra, para mim e para todos nós, é muito sublime, edificante, um privilégio imensurável, sem descrição, porque Deus é muito bom. E conforme aprendemos domingo aqui, o poder do Evangelho faz cada coisa. E cada vez que a gente tem uma oportunidade de poder servir o Senhor, e a sua palavra, isso me deixa bastante feliz, viu, queridos? Eu, em particular, gosto de fazer assim. Eu lembro que eu tinha 15 dias de crente, eu ainda estava cabeludo, estilo Black Bauer, eu não tinha Bíblia, e eu aceitei a Jesus como Salvador. Fui num culto ao ar livre, pela primeira vez. E, de repente, eu não sei o que deu na cabeça do pastor, o Espírito de Deus. Ele apontou para mim e disse assim: eu senti de ouvir esse jovem aí trazer uma palavra. Eu tinha 15 dias de crente. Eu não tinha Bíblia. E tinha um cabelão ainda muito grande. E ali nós podemos falar, Mateus 11, 28. Vinde a mim, aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu te levarei. Daquele dia para lá, muita coisa mudou. E eu tinha o futebol como a principal razão e objetivo da minha vida. Mas depois daqueles 10 minutos de palavra ali no meio ar livre, em praça pública, aí mudou tudo. Eu saí dando pulo alto e gritando comigo mesmo, dizendo que agora eu era mais um pregador da poderosa palavra de Deus. Isso já tem 44 anos, queridos. E eu sou feliz por isso, viu? Independente do tamanho de igreja, quantidade, muito pelo contrário. Todas as vezes é a mesma coisa. Vamos colocar de pé, ou seja, e ler a poderosa palavra do Senhor, aquele que pode. Bendito seja o nome de Jesus. Diz lá em 2 Reis, a altura do capítulo 18, versículo 1. Eu esqueci que eu achei que eu estava dentro das Assembleias de Deus. E a Assembleia de Deus tem esse costume, viu, gente? Ou caso você queira sentar, pode sentar, viu? Eu achei que eu estava dentro das Assembleias de Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Diz assim: e sucedeu, pois, que no terceiro ano de Oséias, filho de Elã, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Versículo 2. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abi, filho de Zacarias. Versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Interessante que aqui tem um sentido de dinastia, viu? Davi não era o seu pai. O pai dele mesmo era Acás. Aqui é apenas uma dinastia. Versículo 4. E tirou os altos e quebrou as estaltas e deixou abaixo os bosques e fez pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamava a Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre eles todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado a Moisés. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ia. E saía e o conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria e não mais o serviu.
Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos de torre do Azatalaias, a cidade forte. E sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Alá, rei de Israel, que Salmasazer, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram o fim de 3 anos, e ao 9º de Oséias, quando tomaram a Samaria. Versículo 11, o rei da Síria transportou Israel para a Síria, e o fez levar para lá e para Abor, junto a Gozã, as cidades dos Medos. Versículo 12, o último. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor Deus, antes traspassaram o concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, lhe tinha ordenado, não o fizeram. Podeis assentar, queridos? Bendito é o nome de Jesus. Queridos, essa palavra tem um tema: a aliança com Deus é a evidência do perfeito avivamento. A aliança com Deus é a evidência maior de um perfeito avivamento. Essa história conta a história de um menino, no sentido para nós, do rei Ezequias, considerado um dos melhores reis ali em Judá. E diz a Bíblia que ele começou a reinar então com 25 anos de idade. Isso para nós, dentro da nossa cultura, parece uma loucura. Uma loucura. Parece meio duvidoso ouvir isso. Uma pessoa reinar uma nação com 25 anos de idade. O presidente mais novo que o Brasil recebeu chama-se Fernando Collor de Mello. E ele assumiu e foi empossado com 40 anos de idade. O resultado a gente já sabe. Um dos impeachments, por causa da sua conduta. Interessante que para Deus é muito bom, porque Ele não avalia as pessoas dessa forma. Talvez dentro do nosso critério, medimos status, dinheiro, finança, escolaridade, qualquer coisa dessa forma. Mas Deus vê diferente. E uma das razões de Deus está ligado ao que eu chamo de integridade a Ele. Integridade. Interessante que você olha lá então Samuel. Samuel era um menino diante dos filhos de Eli, Ofnias e Finéias. Símbolos esse que trata-se da igreja de corrupção. Ofni e Finéias é um símbolo da igreja corrompida. E também tem um sacerdote ali, aquela igreja que não tinha visão. Eli, símbolo de uma igreja sem visão. Ofni e Finéias, símbolo de uma igreja corrompida. E foi no meio desses homens que Deus então chamou, antes que a luz do templo se apagasse, a Samuel. E colocou nele um espírito revelador da sua palavra, a qual eu chamo a igreja renovada. Aquela igreja pela qual o Senhor trata diretamente com ele, fazendo então revelação da sua palavra. Se você olhar Davi, você vai ver também uma escolha de uma pessoa bem nova, diante dos seus irmãos, Eliabe, Samar, Abinadab e os outros que estavam ali. Um menino, podemos assim dizer. Mas Deus via algo diferente que nem mesmo Samuel conseguiu enxergar naquele dia. Ele julgou segundo a aparência, mas Deus não olha segundo a aparência. Se você for olhar o livro de Daniel e ver aqueles 4 jovens que praticamente eram muito novos na época, mas também com uma característica muito profunda, integridade a Deus. Diz a Bíblia que eles preferiram não se contaminar com o manjar do rei, ou seja, com o mundo. Então isso prova que a idade, muitas das vezes, ela não flui tanto assim no conceito de Deus. E eu fico feliz porque atrás de nós vem uma geração bem educada, bem ensinada, e o meu desejo é que meus filhos e os teus filhos estejam nesse patamar de graça diante de Deus, viu, queridos? Para que o amanhã eu possa ser, e você também, despedir em paz desse mundo, sabendo que nós deixamos um legado e os nossos filhos vão honrar isso para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.
Eu pedi um lenço à Sônia, mas aqui se me dá uma toalha ali, eu preferi ficar sem, viu, gente? Recebendo um reino falido. Esse menino Ezequias, ele recebe então um reino propriamente falido. Um reino que a história vai dizer o seguinte, olha, de várias derrotas. Se você olhar os livros de 2 Reis, de 2 Crônicas e também de Isaías, os 3 livros que falam dessa história, você vai ver lá o contexto de várias derrotas do povo de Israel e o povo de Judá em si. Foi eles que deixaram essa marca, desacreditados, pobres, porque cada batalha que eles perdiam, mais pobres eles ficando, de uma maneira que eles ficavam refém e também medrosos. Mas o que é pior mesmo, o pior de tudo mesmo, é porque eles ainda tinham a ausência de Deus na vida deles. Ou seja, foi assim que Ezequias recebeu esse reinado, praticamente falido nos 2 sentidos, materialmente falando e espiritualmente falando. A culpa era dele? Não. Se você for olhar o contexto e entender o livro, você vai ver que ele tinha um pai que era tremendo e fez tudo aquilo que era de errado aos olhos do Senhor, ao ponto de ser considerado um dos piores reis de Judá. Seu nome era Acás. A Bíblia fala que esse homem, ele fechou a porta dos templos. Ou seja, naquela época ele resolveu não ter culto. Ele fechou a porta do templo. E para quem não sabe disso, fica sabendo, o templo para o judeu era muitíssimo sagrado. Ele ficava sem tudo, menos adorar a Deus. Pois o rei Acabe fez isso. Fechou a porta do templo, não tinha culto. Esse homem teve a coragem de passar os seus filhos no vale de Enom. O vale de Enom é chamado também o vale de Giena. E quando Jesus quis falar sobre isso, ele falou em Mateus, parece que no capítulo 13, versículo 49 e 50, dizendo que naquele lugar há prantos e ranger de dente, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. É uma analogia como se fosse um inferno. Aquele lugar, o Vale de Enom, era o lixão de Judá, aonde as pessoas queimavam o lixão da cidade. E ao mesmo tempo tinha postes e ídolos e um altar que servia ao deus Moloque, aonde era colocado as crianças ali para ser queimada. Esse rei Acás teve a coragem de fazer tudo isso, passando o seu filho ali, naquele lugar. Jesus, tomando desse exemplo, ele compara aquele vale de Enom como o próprio inferno, lugar de sofrimento. A Bíblia diz que ele sacrificava tanto nos altos como nos baixos e debaixo de todas as árvores. É um homem praticamente idólatra ali. Mas pior do que isso ainda, foi quando ele foi encontrar com um rei chamado Tiglat-Pileser, ali junto à Síria, aonde ele viu um altar, o altar grande, chamado altar grande, altar em Damasco, aonde ele olhou aquele altar e pediu para que o sumo sacerdote lá em Judá fizesse um altar típico daquela réplica, do mesmo modelo daquela réplica, e construísse aquele altar. Quando ele voltou da Síria, o altar estava construído. O que ele fez? Ele tirou o altar que foi construído por Moisés, aquele altar que pertencia ao tabernáculo, e agora ele implantou o altar grande de Damasco, porque ele dizia no seu coração assim, porque os deuses deles deram vitória para eles, por certo, eu sacrificarei também aos deuses sobre esse altar. Entende o que eu digo, querido? Ele tirou o altar de Deus e colocou um altar que ele achava que era muito bonito. Essa coisa ficou muito complicada. Interessante que aí é a ruína total. Porque todas as vezes que a gente menospreza Deus, deixa Deus de lado e considera outras coisas, principalmente o sentido de idolatria, seja ele o que for, é a caminho da ruína. Vamos ler 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20, só para mim entender essa parte aí. 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20, vai dizer assim,
Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de sacerdote Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que diz Deus, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e não prosperarão. Já o abandonaram e o Senhor também vos abandonará. Isso é fato, viu, querido? Isso é fato para mim e para qualquer geração que venha seguindo as coisas de Deus. À medida que abandonamos Deus, automaticamente estamos atraindo o abandono de Deus. Isso aconteceu com o rei Joás. Interessante, querido, foi assim que Ezequias recebeu esse reino. Praticamente falido, difícil, mas a coragem de mudar tudo. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Eu tive muito pouco tempo para memorizar isso aí. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia tido. Quando eu li isso, eu tremi na base. E eu falei assim, não, isso é pesado. Isso é para o pastor Assinado e para o pastor Evandro. A idolatria no meio do povo de Deus. Infelizmente existe, querido. Contra a gente coloca assim os renomados, né, acima de muita coisa dentro da igreja. Os grandes pregadores, os grandes cantores, e isso é um pouco pesado para me falar, até por causa da autoridade pastoral junto à igreja. Mas eu sei que existe. Quando a gente passa a idolatrar um pastor, um cantor, ou qualquer outra pessoa, além daquilo que na verdade deveria ser. Eles pegaram algo que foi feito por Deus, criado por Deus, estava junto ao Deus e teve um benefício grande, quando o povo estava numa situação muito difícil, e Deus falou com ele assim, olha, cria uma serpente de metal, ou seja, faz uma serpente de metal, e todos que olharem para ela serão instantaneamente curados. Moisés fez assim, e todos aqueles que eram picados por outras víboras, bastava apenas olhar para aquela serpente, e era curado imediatamente. Jesus pegou dessa palavra e falou assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que eles interpretaram que muito errada a coisa, e fizeram dessa serpente uma idolatria, chama Neustã, fizeram disso aí uma idolatria, coisa que infelizmente até hoje no meio do povo de Deus ainda continua muitos assim. Eu prefiro não falar sobre isso. Interessante, queridos, que ele fez todas essas coisas, porque ele via que estava dando tudo errado. A gestão do pai dele foi uma gestão errada, de prejuízo, de falência, de derrota, e ele agora entra numa coisa que eu gosto de falar muito dentro da igreja, se chama metanoia. Metanoia está baseado no capítulo 12 do livro 2 de Romanos, quando diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não só o pensamento, a ideia, mas também as atitudes. É quando a gente para, Carol, a coisa não está dando certa, a coisa está errada. Tudo está indo de mal a pior. É quando a gente faz aquilo que eu chamo a pior e mais difícil de todas as viagens que existe, aquela que a gente viaja dentro da gente mesmo, introspectiva. Aquela viagem que a gente viaja dentro da gente mesmo, e fala, oi, meu casamento não está bem, a minha casa não está bem, a minha empresa não está bem, a minha vida não está bem, nada está batendo, as coisas estão indo de mal a pior, aí você é obrigado a fazer essa viagem, e automaticamente, com senso, entra nesse sentido, mudança de pensamento, mudança de ideia, mudança de caráter, trazer, né, o que é certo novamente, ele fez isso. E essa obra dele, ele começou a fazer tudo isso aí que nós acabamos de falar, 18. Ele quebrou os postes de ídolo, ele tirou os deuses, as idolatrias, tirou tudo aquilo ali. E o avivamento, ele não precisa propriamente de um grupo muito grande para acontecer, não. O avivamento pode acontecer através de mim e através de você. Bate no peito e diz assim, o avivamento pode acontecer através de mim. Tem coragem de fazer isso, querido?
O avivamento pode acontecer através de mim. Não precisa de um grupo grande, não. Não é preciso, pastor, não. Basta apenas um com a fagulha, com a centelha. Quem nunca viu falar da Rua Azusa? Quem nunca ouviu falar sobre isso? A Rua Azusa, ali em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1906, quando um pastor africano resolve, então, começar a pregar na sua igreja, que paulatinamente conseguiu fazer um fenômeno espiritualmente no mundo inteiro. E diga-se quem, até nós hoje aqui no Brasil, temos reflexos da Rua Azusa, de alguém que colocou no seu coração buscar a Deus, entregar a Deus, ter mais aptidão com as coisas de Deus. Então, o avivamento depende de um, e não precisa propriamente acontecer só dentro da igreja, não. O avivamento dentro da nossa família depende de um de nós. O avivamento do nosso bairro depende de um de nós, da nossa cidade depende de um de nós, e de repente, as coisas simultaneamente vão contribuindo. É um hoje, é outra amanhã. Eu já falei aqui, quem nunca ouviu falar da história de John Wesley, que ganhou a Inglaterra toda para Jesus? Que as pessoas passavam na porta do templo e, como se fosse um imã, era atraído lá para dentro da igreja, aceitava Jesus e mudava de vida, instantaneamente. Assim, naturalmente, as pessoas passavam por passar na porta da igreja, ouviam o louvor e, de repente, era atraído. Mas era uma igreja que vivia a dinâmica do avivamento, que começou apenas por John Wesley naquela época. O avivamento depende de mim, depende de você, viu, queridos? Não é propriamente responsabilidade da pastora ou do pastor, é responsabilidade de cada um, que tem compromisso, que tem integridade com esse Deus, que ama a obra de Deus, que ama a igreja e quer ver o alavancar maior. Por isso, eu sei que eu estou falando com objetividade, estou te convidando a uma postura melhor do que aquela que foi o dia de ontem, o dia de hoje. Um pouquinho mais de esforço. Esforço é quando a gente faz algo além do limite. Um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de jejum, um pouquinho mais de leitura bíblica, um pouquinho mais de consagração, um pouquinho mais de dedicação, não é isso? Eu nem vou falar da oração de 6:30 que a gente tem aqui antes do culto, porque isso pode mexer com muita gente, mas eu digo uma coisa, olha, se a gente entrar por esse caminho de consagrar, de orar, de buscar através da palavra, se prepare o que Deus pode fazer aqui nesse lugar em nome de Jesus, viu, queridos? Glória a Deus. E o avivamento, ele não tem origem apenas para atingir uma pessoa, ou seja, é egocêntrico. Eu sou contra esse avivamento que a pessoa se acha que ele tem que ser o todo-poderoso. Não. Eu sou a favor de um avivamento que atinge a todos. Vamos lá? 2 Crônica, capítulo 29. 2 Crônica, capítulo 29, versículo 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Glória a Deus. Aqui, Ezequias está propondo uma aliança, pactuar com o Senhor, trazer Deus de novo na questão. Interessante que foi aceito, viu, queridos? Interessante que foi aceito. Glória seja dado o nome de Jesus. Quando eu era mais novo, eu gravava, hoje eu estou. E isso foi aceito de uma maneira, assim, totalidade. O povo aderiu, porque o povo estava falido, menosprezado, refém, endividado, com medo, e precisava de um avivamento. O que é um avivamento? Avivamento é quando a nossa fé já beira a sepultura da incredulidade. Aí é preciso de novo, e isso tem muitas passagens dentro da Bíblia, é quando a nossa fé já não é mais aquela mesma, estamos prontos a ser enterrados, né, na sepultura da incredulidade. Aí vem o avivamento de Deus, fazendo mudar tudo de novo, trazendo de novo vida, aquela coisa gostosa. E a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, agrada-te, pois, ao Senhor, e Ele vai conceder o que te pede o teu coração. Agrada, pois, o Senhor.
e Ele vai conceder o que te pede o seu coração. Olha, quando eu tinha 3 meses de crente, eu não sei quanto tempo eu tenho agora, mas quando eu tinha 3 meses de crente, eu ficava inconformado, pastora Sinara, de não falar em mistério com Deus. Aquilo doía dentro de mim. E quando o irmão começava a falar em língua estranha, principalmente acompanhado de lágrima, que eu amo tanto, aquilo mexia comigo. E eu não sei, Isaac, Kim, quantas vezes eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu vou rasgar as páginas da Bíblia que o Senhor fala que batiza com o Espírito Santo. Eu vou rasgar a página que eu estou lendo, que o Senhor falou assim, que ia derramar um Pentecoste e derramou. Porque eu estou vendo que é só para o irmão, para outro irmão e para outro irmão. Eu já estou 3 meses na igreja, chorando ali, pedindo a Deus e nada. Querido, agrada-te ao Senhor, e Ele vos concederá que te pede o teu coração. Glória a Deus. É claro que para isso tem que ter algumas coisinhas, né? Eu lembro que houve uma época, novo convertido é tremendo, né? Ali. E eu era um novo convertido, estilo zeloso, salgadão mesmo, assim, tudo era Deus. Primeiro era Deus, segundo era Deus, terceiro era Deus, se tivesse tempo, tudo para mim era Deus. E eu lembro que no grupo de jovens, por exemplo, quando a gente ia ensaiar, o grupo de jovens se dividia muito com aquelas questões de namorico, aquela coisa toda, e eu ficava irritado com aquilo, porque era hora de louvar o Senhor, não era hora para ficar aquela coisa toda. Aí eu acabei saindo do conjunto. Quando eu acabei saindo do conjunto, um irmão me chamou a atenção e pediu para que eu voltasse de novo lá para a mocidade. Eu lembro como se fosse hoje. Teve um sábado e eu então, o Espírito de Deus tocou no meu coração. Eu pedi perdão toda a mocidade, até quem eu não devia eu pedi perdão naquele dia. O ensaio foi maravilhoso, muito maravilhoso. Veio o domingo, um culto maravilhoso. Meu coração estava limpo, Veio o domingo, veio a segunda-feira, e eu tinha o hábito de orar pela madrugada, porque a minha Bíblia diz assim, aqueles que buscam de madrugada, esses me acharão. E eu tinha o hábito de buscar pela madrugada o Senhor, pedindo o batismo com o Espírito Santo. E entrei no meu quarto e comecei a orar ao Senhor, e de repente foi aquela maravilha. Eu lembro que a minha mãe chegou perto de mim e achou que eu estava ficando doido, porque eu estava em estado de êxtase, né? Aquela coisa toda, eu lembro que eu falava em línguas, aquela coisa toda, e o medo, a dúvida, sozinho naquele lugar, mas no outro dia fui apresentado diante da igreja. Foi quando o pastor local falou assim, vamos orar, porque eu estou sentindo que o irmão Ivaí, ele parece que foi batizado com o Espírito Santo ali, e pediu a igreja para orar. Bastou colocar a mão na minha cabeça e veio de novo aquela grande alegria. Deixa eu te dizer algo particular meu, busca isso. Não conforma de estar numa igreja sem conhecer a plenitude do Espírito, não conforma de apenas entrar e sair dentro de uma igreja numa normalidade, como a gente entra e sai de um serviço normal. A grandeza de Deus, as coisas de Deus é muito grande. Permita-me te dizer o seguinte, não é para mim, é para você, é para todos nós. E eu não trago essa mensagem à toa, não, eu trago essa mensagem dizendo, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa escutar. Glória seja dado o nome de Jesus. Recebe, busca, porque prata e ouro, diamante, pérolas, joia, a gente não encontra a flor da terra assim com facilidade, não. Tem que cavar, tem que buscar, tem que querer as coisas de Deus muito mais ainda. Tem que ter vontade, tem que ter prazer, tem que ter querer. E no momento que isso acontece, pronto. O avivamento aconteceu lá naqueles dias então. O avivamento tomou todo conta daquelas pessoas. E foi um avivamento tremendo, uma alegria tremenda. Ezequias disse assim, olha, abri a porta do templo. Abriu a porta do templo novamente. Começou a ter culto novamente. E ele diz assim, tira toda a imundície do templo. Tudo que é imundo, tira e joga fora. Tiraram e jogaram fora aquilo ali. Pediu que os levitas vieram de novo ali e começassem a cantar em rodízios ali. O culto voltou, o sacrifício voltou, a adoração voltou, o louvor voltou e Deus ficou alegre. Porque tem uma coisa que alegra a Deus. É minha conta no banco, pastor? Eu diria que não.
É meu carro importado na porta, eu também diria que não. É minha roupa de grife ali, última, eu também diria que não. Mas tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, um espírito contrito e aquebrantado a Ele, que gosta dEle, que ama Ele. O avivamento, no nosso prazer nas coisas de Deus. E isso aconteceu naqueles dias ali. A Bíblia então disse que através disso tudo, o povo começou a prosperar, melhorar financeiramente, tudo, prosperar. A Bíblia diz que agora ele bate o pé e diz para o rei de Assíria assim: não vamos pagar mais tributo a vocês, porque até então eles pagavam, não vamos pagar mais. E diz a Bíblia que eles começaram a dominar povos e dominar nações ali. Há um tanto de nações que eles começaram a dominar ali. Ter vitória. Um povo que só perdia, agora podia cantar. Só vitória, só vitória, só vitória. Qual era o segredo? Capítulo 18, versículo 6. Já estou terminando, querido. Capítulo 18, versículo 6. Existe um segredo por detrás disso. Capítulo 18, versículo 6 do livro de 2 Reis. Glória a Deus. Tem um segredo, viu, queridos? E o segredo é esse: se apegou ao Senhor e não quis mais largar. Ele se apegou ao Senhor e não quis mais largar. Obedeceu os mandamentos do Senhor que o Senhor tinha dado a ele. Esse é o segredo. É chegar a Deus. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ele se apegou e diz: eu não largo. É igual Eliseu, eu não largo. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não largo. Eu estou apegado a Deus. Diz para você mesmo: eu estou apegado a Deus. Eu estou apegado a Deus de manhã, de tarde, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, na hora do culto, depois do culto, eu estou apegado a Deus e não largo. Glória a Deus. E obedecer a palavra, viu, queridos? Esse é o segredo. Apegar a Deus e obedecer a sua palavra. Esse é o segredo. Fez ele ganhar todas as batalhas ali. Interessante. O tempo passou. Agora ficou complicado uma coisa aqui. Versículo 13, capítulo 18. Versículo 13 do capítulo 18 de 2 Reis. E no 10º ano do rei Ezequias, Sanaqueribe então invade a Judá e todas as cidades fortes e a conquistou. Segue. Vai seguindo. 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei da Síria, em Laquis, e diz assim: eu cometi um erro, para de atacar-me, e eu lhe pagarei o tributo que existe. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata, 10.000 quilos, 10.000 quilos, mais ainda, e mil de ouro, e 1.050 quilos de ouros. Quando eu li isso, eu fiquei perguntando comigo, Marcelo, como que pode alguém que teve tanta vitória, tanto êxito, ceder agora? Talvez você sabe, mas eu ainda não encontrei na Bíblia a razão por que Ezequias fez isso. Eu não encontrei ainda na Bíblia uma razão específica pela qual ele fez isso. É claro que eu busquei tudo, não achei. Será que seria porque a influência de ter visto Israel ser levado cativo e nunca mais voltar? Preso lá pelo rei da Síria, uma nação que era bem mais numerosa do que eles, e diz a Bíblia que o rei da Síria levou para um determinado lugar e nunca mais se ouviu falar em Israel. Será que era isso? Um medo parcial? O que seria? Será que é alguma falha pessoal dele própria, do rei Ezequias ter cedido? O que leva a gente muitas das vezes a ceder? O que leva a gente muitas das vezes a estar lá no apogeu, no ápice da coisa, e de repente a gente está arrastando novamente? Já aconteceu comigo, viu, querido? Talvez com você não, mas comigo já aconteceu.
Algumas vezes lá em cima, outras vezes, umas vezes parecendo um leão, outras vezes parecendo um gatinho. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. O tempo e o acaso. Vamos lá? O tempo e o acaso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Percebi outra coisa debaixo do sol, que nem sempre os velozes ganham a corrida, e os fortes nem sempre triunfam na guerra. O sábio nem sempre tem a comida, e os prudentes nem sempre são ricos, e os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e acaso afetam a todos. Isso parece aleatório, né? Mas é verdade, querido, é verdade. Nem sempre a batalha é do mais forte, podemos provar isso pela Bíblia. E nem sempre a corrida é dos ligeiros. Em Los Angeles, no ano de 1984, duas favoritas, com a ânsia de chegar até o pódio, uma tropeçou na outra, uma foi parar no hospital e a outra ficou em 7º lugar, as mais ligeiras da competição. Nem sempre é dos ligeiros. E talvez nem sempre a batalha é do forte, porque o tempo e o acaso chega para todos. Os imprevistos. Eu vim de uma geração de jovens. A gente tinha um grupo chamado Semeadores. Saía 7 horas da manhã de casa e voltava quase meia-noite. Jovens que eram tremendo em tudo, para cantar, pregar. Então, nosso Deus, a gente olhava para eles e ouvia e dizia, com certeza amanhã será pastor de alguma região. A Assembleia tem muito disso. Nino, naquela época tinha muito disso. As pessoas almejavam querer o episcopado, ser pastor. Nos anos 80, a coisa que mais se falava dentro das igrejas era alguém que queria imitar o pastor e ser como pastor. Hoje, pastor Sinário, eu não entendo. Perdemos muito disso. Perdemos muito desses que, às vezes, poderia, amanhã ou depois, estar almejando o episcopado, fazer a obra de Deus, missionário, evangelista, pregador. Eu não entendo por quê. Naquela época, não. Naquela época, a gente visualizava uma pessoa e, às vezes, queria ser igual fulano, pelo prazer de poder, uma região, um campo, ser igual a ele, por imitá-lo, igual a Bíblia diz que era para imitar Paulo. E no meio desses jovens, muitos deles tremendamente usados por Deus. Mas, de repente, o tempo veio. Ficaram mais velhos. Alguns deles casaram e teve filhos. E quando eu encontro com alguns deles, eles me perguntam, você ainda está na igreja? Você ainda é marido de uma só mulher? Eu falo, sou. Eu ainda sirvo o Senhor. E eles falam para mim assim, mudei muito. O tempo e o acaso. O tempo e o acaso. Filhos, dinheiro, trabalho, saúde. Podemos assim dizer, que às vezes nos leva a porto que a gente nunca gostaria de ter ido, querido. Nos leva a lugares que a gente nunca pensou que poderia ir. Nos leva a situação que a gente nunca entende, principalmente pelo começo que a gente tem. Mas o tempo e o acaso pertence a todos. Esse lado aleatório das coisas, surpresa, circunstância. Eu não sei ainda por que Ezequias fez isso, mas ele pagou. Ele pagou pensando que o rei da Síria iria embora, mas o rei da Síria não foi embora. A Bíblia diz que ele queria mais. Deixa eu te dizer algo para mim, primeiramente para mim e para você. Oi, o inimigo nunca vai conformar com aquilo que a gente dá para ele. O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde, o nosso talento, o nosso ministério. Se ele pudesse tirar tudo de nós, ele tiraria. Ele tiraria o meu ministério, o meu talento, o meu dinheiro, a minha saúde, ele tiraria tudo. Ele tiraria a minha família, a minha paz, tudo ele tiraria. Até chegar ao ponto de querer tirar a minha alma e pronto, e acabou. Por isso eu declaro para mim e para você agora, ou a gente declara guerra contra ele definitivamente, ou então a gente está perdido. A gente tem que colocar isso na cabeça. Com ele não se brinca, com ele não se alia, porque o que ele quer é tirar de nós tudo aquilo que Deus vem oferecendo durante esse tempo todo.
E algumas das vezes, às vezes o tempo e o acaso, leva a gente, às vezes, a fazer como Ezequias, ceder a hora que não pode ceder. Entregar aquilo que, às vezes, não é para entregar. E muitas das vezes a gente não só tira da gente, mas também tira das coisas de Deus e coloca na mão dele. Diz a Bíblia que Ezequias arrancou todos os ouros do templo e passou para ele, mas ele queria mais e mais e mais ainda. Glória a Deus. Mas nessa hora, querido, existe uma coisa que eu chamo a coisa mais segura que existe entre os céus e a terra. É a graça. A graça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus. É a coisa mais segura que eu já encontrei entre os céus e a terra a favor do seu povo. É a graça, favor imerecido de Deus e a sua misericórdia. Quando ele nos entende. E aí ele vem com tudo isso aí. E aí ele começa, então, a nos ajudar na nossa própria fraqueza. E diz-nos a Bíblia, então, que Rabsaqué, um judeu desviado, indo para a Síria, ainda zombava e criticava do povo de Judá ali e ao rei, dizendo, que confiança é essa que esse rei tem, para que possa, então, levantar contra o grande rei da Síria. Parece que eu estou vendo no Apocalipse a besta da terra e a besta do mar se levantar. E aí, meus queridos irmãos, eu zombava e dizia, e alguns deles pediram, por favor, não fale nessa língua que todos entendem, mas fale de uma maneira que só nós entendemos. E ele ainda zombava mais, dizendo, você acha que eu vim aqui só para falar com os magistrados, com um grupo de elite? Não, eu quero que todos fiquem sabendo acerca do perigo, tanto das suas fezes, como da sua urina que eles irão comer. E aí a coisa ficou muito complicada, querido. Tem um segredo para isso? Tem. Quando as coisas estão complicadas, assim, para valer, serve para Ezequias naquela época e todo o tempo do povo de Deus. Resta uma coisa para a gente fazer. Entendeu? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele possa vos exaltar. Humilhar, querido, é o segredo de humilhar. É o segredo de ter coragem de virar para Deus e falar assim, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está pesado. Essa prova não é para mim. Essa luta não é para mim. Eu vou acabar morrendo desse jeito, eu vou acabar desistindo desse jeito. Venha o meu socorro, Senhor. Venha o mais rápido possível o meu socorro, porque eu estou pronto a se render. Humilhar diante daquele que pode. E Deus tem um prazer tremendo. Pastor Evandro já levantou. E tem um prazer tremendo, querido. Porque quando isso acontece, parece que Deus, Ele vem de uma força muito maior do que a nossa adversidade. Ele vem de uma força tremenda. Se a gente tem uma adversidade grande, Ele vem numa força dobrada. E vem ao nosso favor e vem ao nosso encontro. Ali, quando a gente sente assim, que já não tem mais, e é só Deus, aí Ele tem esse prazer de vir até a nós e chegar na nossa adversidade, que muitas das vezes está ferindo, está machucando. Eu não sei por que eu trouxe essa palavra, mas talvez seja para você. Se não for para você, é para mim, porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, e antes ela vem e faz o que lhe apraz. Talvez você está sofrendo dentro da sua família, uma doença, um caso dentro do lar, fora do lar, do emprego, a falta de alguma coisa, uma adversidade que está te fazendo chorar, uma adversidade que está te fazendo machucar, uma adversidade que você não tem coragem de abrir para ninguém, falar para ninguém, porque aquilo está doendo demais. E a minha posição hoje é como profeta de Deus para te dizer o seguinte, oi, Deus vai vir ao teu encontro, ao meu encontro. Ele tem prazer em fazer isso, quando humilhamos. E aí ele veio ao encontro. A Bíblia diz então, que diante de Isaías, o profeta, que representava Deus na época, foi apresentado cartas para eles. Essas cartas têm o título de carta de vergonha, carta de desprezo, carta de angústia, carta de como aquela mulher que está na hora de dar o parto, mas aí de repente o filho não vem. Na hora de dar o parto, mas o filho não vem. Essa carta foi apresentada ali a Isaías, o representante de Deus na época. E ele convidou o povo a orar, a todos a orarem ali. Viu?
Vamos ler a resposta? Isaías, autora do capítulo 37. Já estou terminando, pastor. Só esse versículo. Isaías, autora 37, versículo 21. Aleluia. Quando eu leio isso, eu fico empolgado com o Deus que eu tenho. Glória a Deus! Então diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a tua oração acerca de Sanacaribe, o Deus que ouve, eu ouvi a tua oração. Versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor tem contra ele. A virgem, ela balança a cabeça, ela zomba e despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. Com Deus não se brinca, querido. Deus não perde uma batalha, porque quando eles fizeram isso, eles mexeram com um Deus todo-poderoso. El Shaddai é o teu nome. Quando o reino ganhava uma batalha, automaticamente queria dizer que aquele povo era fraco, o rei era fraco, o exército era fraco e o Deus era fraco. Mas com Deus não se brinca, querido. Com o nosso Deus não se brinca, Ele não perde batalha. Ele não perde nenhuma batalha, querido, seja para quem for. Aí a Bíblia diz que logo posteriormente, não dá tempo para falar, sabe quanto foi morto numa noite só? 185 mil soldados do rei Assíria. 185 mil soldados do rei Assíria. Deus só mexeu o dedinho assim, e 185 mil soldados do rei Assíria foram mortos naquele dia. O povo, ó, cadê os inimigos? Vem cá, gente. Quem pode livrar como o Senhor? Vamos cantar um pouquinho? Aleluia. Não tem inimigo que vença o nosso Deus, querido. Não tem batalha que Deus não ganha por nós, querido. Só tem os processos, a humildade, a humilhação, guardar a palavra, chegar a Deus, apegar-se a Deus. Não é de qualquer jeito, não. Aí eu não duvido que amanhã ou depois você está subindo aqui contando vitória. Meu lar é outro, a minha casa é outra, a minha vida é outra. Tudo melhorou, tudo melhorou.